Amém. Graças a Deus. Ninguém disse graças a Deus. Graças a Deus, né? É bom estar aqui. Tem que fazer muitos tabernáculos, né? Mas foi feito um, cabe todo mundo. Está todo mundo no mesmo tabernáculo. Amém. Vamos colocar de pé, irmão, São Mateus 7. Eu estou aqui confundido, tanta escritura separada. E eu vou tentar dar sequência ao assunto da sexta-feira. Foi muito bom, quem esteve aqui sabe disso, quem assistiu pela internet também sabe, né? Bom demais. Vamos tentar dar sequência, é muita coisa. São Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém. Nós vamos seguir falando sobre batismo. Foi o assunto que nós tratamos na sexta-feira, né? E nós vimos grandes coisas, o nosso profeta falando para nós. Parece tão simples e com uma profundeza tão grande. Quantos estão entre nós que ainda não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Quantos? Levante suas mãos, por favor. 2, 3, 4. Tem mais alguém? 5. Tem outras pessoas. Certo. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. O profeta pregou a mensagem escutando sua voz, e ele diz que escutar é atender, é entender. E nunca houve na Bíblia um homem que realmente ouviu, escutou a palavra de Deus e ela desceu em seu coração, que logo não pedisse o seu batismo. Eu não esperava, não. Não tinha que passar 6 meses fazendo estudo bíblico. O eunuco, irmão Miguel já citou, depois que Filipe trouxe a compreensão das Escrituras para ele, ele disse: eis aqui a água, que me impede então de ser batizado? O batismo é uma das ordenanças da Bíblia. É uma ordenança. Então, morre aqui o argumento de que o ladrão da cruz não foi batizado. De que forma? Como que ele seria batizado ali? Mas em seu coração, tudo se cumpriu na vida dele. Amém. Mas o batismo é uma ordenança bíblica. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Amém. Dos que não foram ainda batizados e desejam a salvação, a Escritura é essa.
quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora, não é simplesmente batizar. Batizar, tem gente batizando aí todos os dias. Joga uns pinguinhos de água na testa e benze, faz o sinal da cruz, batiza nas águas mesmo, 2 vezes para trás, 2 vezes para frente. 3 para um lado, 3 para o outro. Tem gente batizando aí todos os dias. Não é simplesmente batizar. Saber que deve fazer uma coisa não quer dizer que você sabe como fazer aquela coisa. E saber o que fazer e não saber como fazer é como não saber nada. Então, o nosso trabalho aqui não é simplesmente mostrar que você deve fazer, mas é ensiná-lo como fazer aquilo. Amém. Porque fazer da forma correta, da forma que a Bíblia ordena, não se está fazendo em todos os lugares. Toda ordenança bíblica, ela tem que ser cumprida. Em São Mateus capítulo 3, eu estou com a mensagem aqui aberta, mas eu vou simplesmente citar. Eu vou citar os parágrafos e vou andar na mensagem. A mensagem assim: nos convém cumprir toda a justiça, a partir do parágrafo 92, até o 94. São Mateus capítulo 3, quando Jesus chegou diante de João, veja bem, guarda isso, porque batizar é uma ordenança bíblica. E Jesus então desceu em direção a João, que batizava no Rio Jordão. Jesus desceu lá para ser batizado, e João diz: tu vens a mim para que eu te batize? Eu careço de ser batizado por ti. E Jesus disse: João, deixa isso por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Estava escrito. E nós não estamos aqui brincando não, gente. Nós estamos aqui tratando de cumprir aquilo que está escrito. E o profeta diz que cumprir toda a justiça é cumprir a palavra de Deus. E estava escrito que o cordeiro deveria ser levado para ser lavado e depois entregue ao sacerdote para ser examinado por 7 dias. E depois então ser sacrificado. E aquilo tinha que se cumprir. E tinha que se cumprir conforme as Escrituras. Então, não está escrito aqui em Atos 8 como é que Filipe batizou o eunuco, não, né? Mas existe outro batismo na Bíblia que não seja em nome do Senhor Jesus Cristo? Existe? Não existe. E nós vimos na sexta-feira o que nos deu confiança, o que nos dá segurança da nossa doutrina, é que da maneira que Pedro batizou em Atos 2:38, quando Filipe foi a Samaria, ele confirmou que aquilo era daquela maneira e batizou os samaritanos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo leva Pedro lá para a casa de Cornélio,
e batiza o povo. Lá está escrito assim, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Eis vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu, Senhor e mestre, foi assim que ele disse. Ele era Senhor, ele é Senhor, e ele será Senhor no milênio, e por toda a eternidade, ele é Senhor dos senhores. Aleluia! Aí quando Deus então encontrou Paulo no caminho de Damasco, veja bem, um homem tão instruído como Paulo. Porque a razão, irmão, de usar o nome do batismo, é porque o nome é quem tira, é quem dá a você a segurança do perdão dos seus pecados. Foi exatamente isso que Pedro disse lá na casa de Cornélio. É Atos 10, 43, e a estes dão testemunho todos os profetas lá atrás já sabiam que era através do nome de Deus que o perdão dos pecados chegaria a nós. O nome de Deus, amém? Deus tem um nome? Amém. Nós conhecemos o nome de Deus, amém. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo, amém. Dão testemunho todos os profetas, que todos aqueles que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Por isso Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Para quê, Pedro? Por quê, Pedro? Qual a razão? Qual a necessidade de eu usar o nome? Aí ele diz: para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Paulo encostou os discípulos de João na parede, lá em Atos capítulo 19, e eles disseram: Paulo, então nós não temos o Espírito Santo? Paulo disse: tem não, vocês não têm não. Mas como? Porque vocês não foram batizados. Não, mas nós fomos batizados por João, um grande profeta, batizou Jesus, e nós fomos batizados no mesmo poço que Jesus foi batizado, pelo mesmo profeta que batizou Jesus. Paulo disse: mas isso aí não funciona mais. Aleluia. Ele disse: mas como é que a gente faz para receber o Espírito Santo? Ele disse: vocês têm que ser batizados de novo. Vocês têm que ser batizados usando o nome, porque é através do nome que se recebe o perdão dos pecados. Se tem alguém aqui entre nós que compreende que é o pecador, e que precisa da graça de Deus para ser salvo, e que necessita do perdão dos pecados para ter acesso à promessa de Deus, então você deve se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A receita é essa, não tem outra não. Tem muitos médicos charlatões por aí prescrevendo coisa diferente, mas se você for no livro, a prescrição para o perdão dos pecados é o batismo usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O irmão Brian disse que Deus deu essa receita para Pedro, e ela passou de Pedro para Filipe, de Filipe para Paulo, de Paulo para Irineu, de Irineu para Martim, de Martim, e ela veio passando, gente. A igreja romana tentou, sepultou isso, mas aí veio vindo a restauração, e foram vendo pequenos flashes daquela doutrina original, até que chegou um que tinha a comissão que Deus tinha dado a Paulo. Deus deu a ele também, ao profeta desta era, de forma que ele pôde olhar na Bíblia e ver o que Paulo viu.
Aí o irmão Branham disse assim, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu tentei fazer como os batistas e não funcionou não. Aí eu fui tentar fazer como os metodistas, eu falhei de novo. Aí eu fui tentar fazer como os pentecostais, falhei de novo. Ele disse, então eu atentei, parei um pouco e fui ver como os apóstolos fizeram, e eu fiz igualmente e funcionou. Então a receita que Paulo deu aos discípulos de João em Atos 19, fez com que o Espírito Santo descesse sobre eles. Glória a Deus. Aquela receita continua a mesma hoje. Qualquer um que queira receber o Espírito Santo, tem que tomar essa receita e aviá-la em sua vida. É um brandir na mensagem Espíritos Sedutores, não lembro agora o parágrafo. Ele falando sobre batismo, aí ele disse que recebeu o Espírito Santo. Ele diz, não é difícil não. E primeiro, Deus é obrigado a cumprir sua palavra. Amém? Então, se você se arrependeu, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia ensina, Deus então está obrigado a dar o Espírito Santo para você. Você cumpriu a Bíblia. Assim nos convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça. O que desceu sobre aquele templo chamado Jesus, quando ele cumpriu a Escritura? O que foi que desceu? Desceu a pomba. O Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele. Por quê? Porque ele cumpriu toda a palavra. Agora, se você esta noite se arrepender dos seus pecados, aceitar ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, aquela mesma pomba descerá sobre a sua vida. Amém. Aí você será selado até o dia da redenção. Amém. Aí não tem mais como se perder. Então, quando Paulo encontrou com a coluna de fogo, todos nós conhecemos, Atos capítulo 9, a Bíblia diz assim, que impondo as mãos sobre Paulo, Ananias, caíram como que grandes camas de seus olhos. E disse a Ananias, levanta-te agora e batiza-te lavando os teus pecados. Amém. Mas não disse como foi que ele foi batizado. Lá não disse não. Lá não disse não. Aí quando ele foi dar o testemunho acerca de seu batismo em Atos 22, no verso 16 ele disse que Ananias falou, mas lá em Atos 9 não diz. Ele disse assim, Paulo irmão, Saulo irmão, por que te detens? Levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Mas qual é o nome do Senhor? Quando aquela coluna de fogo falou com Paulo, e ele disse o quê? Quem és tu? O quê? O que a voz diz para ele? Eu sou Jesus. Então quem é o Senhor que Paulo invocou o nome dele sobre o seu batismo? Amém. Senhor Jesus. Porque este é o nome dado em cima nos céus, embaixo na terra, pelo qual nós devemos ser salvos, disse Pedro em Atos 4, verso 12. Tem importância o batismo?
Tem ou não tem? Valorize o dia em que você, ao descer as águas, escutou o sacerdote bradar a sua voz e dizer: eu como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos teus pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Amém. Então Paulo disse que Ananias mandou que ele lavasse os seus pecados, batizando-se em nome do Senhor Jesus. Tem alguma coisa difícil nisso? A Bíblia diz que quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia, em Atos 2. Você vai para Atos 3, aí diz que cada dia se acrescentava mais. Era mais gente. Porque qualquer um que deseja a salvação, o perdão dos pecados, quando ouve a palavra, ele se apressa para isso. Amém. Gente, eu só demorei a batizar porque a influência do mundo me tirou da mensagem, porque Deus tinha um propósito naquilo. Tinha que vir alguém de lá comigo. Tinha que vir. Mas primeiro eu conhecia a mensagem. E eu sabia que aquilo era verdade. E eu já dei esse testemunho muitas vezes. Meu irmão Deusdete pregava para mim, eu socando a massa para fazer pão e as lágrimas pingando. Muita gente comeu lágrimas, viu? E eu não podia dizer que aquilo não era daquela maneira, porque eu conhecia a Bíblia. Mas a influência tirou por um tempo. 8 meses foi o suficiente para de lá, eu com os braços abertos, crendo nesta mensagem, trazer mais alguém junto. E desse mais alguém veio outros, e mais outros. Tudo porque é um propósito de Deus. Mas e seu dia, será que é hoje? Seu coração não está dizendo que isso é a verdade? Olha que Paulo disse: porque hoje, se ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto, o qual morreram 23.000. Você quer morrer com eles? Ou você quer viver com Cristo? Você quer morrer com eles que foram desobedientes à voz do Espírito? Ou quer viver com aqueles que foram obedientes à voz do Espírito e praticaram aquilo que ouviram e hoje estão edificados sobre a rocha? Amém. Aleluia! Agora sopra vento, disse Jesus. Aí o vento assopra e as ondas vêm e batem sobre essa casa que é você, irmão, irmã. Mas não derruba, porque o bom nome foi invocado sobre você. Você não quer dizer aleluia? Você não quer dar glória a Deus por isso? 1.000 cairão, vamos dizer, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque torre forte é o nome do Senhor, e você se escondeu nele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você quer também entrar sob essa torre forte? Então arrependa-se, seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba o perdão dos pecados e a pomba, o Espírito Santo sobre a sua vida. Amém. Pastor Machado.